Fala aí galera, beleza? Olha só, a gente está de volta com o nosso quadro Moeda de Troca. Eu, Gabriel, professor Matheus Gabardi. Hoje o negócio vai ser mais direto e reto, porque a partir de agora, como a gente tinha avisado no outro, se você não assistiu, o card está aparecendo aqui em cima, a minha ideia é eu ser apenas um instrumento que traz as perguntas para você passar o ensinamento. Simples assim. Nada foi ensaiado, tá, turma? A gente acabou de avisar qual que vai ser o tema e não preparamos, só preparamos algumas perguntas que foram enviadas, outras a gente pesquisou para ajudar você a começar a colocar o seu dinheiro trabalhar para você. Simples assim. Bora? Bora? Tá Bora. Preparado? Estou. O tema de hoje é: as pessoas têm medo de perder dinheiro. Excelente tema. Vamos começar falando sobre como é que você perdeu o seu medo de perder o dinheiro. Tipo, o medo de... vou colocar investimento lá, vai, não vai... Como é que você, Matheus, começou? Legal, boa pergunta, gostei bastante. Como é que eu perdi o medo de perder dinheiro? E eu faço uma outra pergunta. Como é que você perdeu o medo de andar de bicicleta? Como é que você perdeu o medo de nadar? Como é que você perdeu o medo de qualquer coisa? Andar de bicicleta a gente perde o medo como? Não é andando, é caindo e vendo que você não morre. Nadando é o quê? Não pulando na piscina de 10 metros de profundidade que você não consegue nadar, é começando com uma boinha no braço, aí você tira uma boia, aí seu pai te ajuda. Para você perder o medo de alguma coisa, você tem que sentir o pior lado daquilo. Sentir o pior lado daquilo. E perder dinheiro, você tem que perder dinheiro para não ter mais o medo de perder dinheiro. Isso parece contra-intuitivo. Se você for pesquisar o Warren Buffett, a regra mais famosa dele é regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça da regra número 1. Só que essa regra eu acho que é muito mal interpretada. Eu acho ela uma regra mal interpretada. Não perder dinheiro é diferente do seu capital oscilar ao longo do caminho para você ganhar. Então, eu perdi o medo de perder dinheiro exatamente quando eu saí do emprego para viver de trade, que é o que todo mundo quer fazer, e eu comecei a perder muito dinheiro. E eu cheguei num valor que eu perdia mensalmente que me doía. Eu falei, esse é o valor que me dói perder, esse é o valor que me incomoda. É a mesma coisa, eu aguento muito a dor. Se você é uma pessoa que aguenta muito a dor e nunca ralou o joelho, eu não acredito em você. Se você já caiu, já se machucou, você consegue entender o quanto você suporta de cada coisa. Só que tem gente que quer começar cortando a perna fora. Não é assim que funciona. Você começa com um quartinho, aí você aumenta o outro para chegar no ponto que você quer. Mas por que a dor é boa? Por que essa dor é boa? Quanto mais você aceita a dor, seja de perder dinheiro, seja de se machucar, do paralelo que a gente está fazendo aqui, mais longe você chega. Imagina que você quer aprender a andar de skate. Beleza? Quando você quer fazer a manobra mais arriscada, você tem mais chance de se machucar. E se você aguenta mais a dor, você vai fazer essa manobra mais arriscada. Só que você começa com uma manobrinha pequena, depois você aumenta, depois você vai pro grind, sei lá, o número das manobras, para aí você ir se machucando e entendendo o quanto você consegue se aprimorar naquilo. Só que você se machucou a primeira vez, a segunda você sabe cair, a terceira você cai melhor, a quarta você já não cai, aí na quinta e na sexta você vai pro próximo nível. Então, como é que como é que eu, Matheus, descobri o quanto eu aceito perder dinheiro? Perdendo dinheiro. É uma coisa completamente natural que as pessoas têm que fazer. Uma coisa que as pessoas têm que entender também é que o medo faz parte da vida, como um todo. Da mesma forma que se a gente não tiver medo de morrer, a gente vai sair fazendo um monte de coisa e vai acabar morrendo. Perfeito. Então, acho que no investimento é a mesma coisa. Se você perder de vez o medo, eu não tenho mais medo de perder meu dinheiro, então eu vou no próximo achismo, eu vou meter toda a minha grana lá e já era, entendeu? É que aí tem dois tipos de medo. Tem o medo racional, que tem todo o sentido do mundo. O medo de eu colocar todo o meu capital em uma ação, por exemplo, a empresa quebrar, eu perder o dinheiro. Isso é um medo racional, a pessoa tem que ter, ela não deve fazer isso, deve diversificar e entender onde está cada coisa. E tem o medo irracional, que a pessoa não entra em alguma coisa porque ela não sabe como aquilo funciona. E esse medo irracional é mais danoso para a pessoa, ela não fazer nada é pior do que ela fazer alguma coisa com pouco capital sem saber o que está acontecendo, porque ela vai aprender aquilo na prática. E muita gente, por ter esse medo, fica no lugar. Sim, e olha que interessante.
A gente separou aqui, tem uma pesquisa que fala, uma pesquisa da Anmiba, que fala que mostrou que mais da metade da população nem cogita em começar a investir. Ou seja, o medo é tão grande que, nem vou começar, deixa lá o meu dinheiro em qualquer canto e boa. Você acha, isso tem a ver do que você falou. As pessoas, elas ficam travadas, o medo trava e ela também não toma nenhuma atitude para perder esse medo. Perfeito. Eu vejo a raiz disso em 3 pontos. O primeiro ponto, lá atrás na nossa educação. Quando você erra uma questão na prova, você perde ponto. Quando você erra alguma coisa na sua casa, usualmente você fica de castigo. Quando você erra alguma coisa no trabalho, seu chefe te dá uma bronca. A gente está acostumado a ser punido pelo erro. A gente é treinado para não errar. A gente é treinado para não errar. Só que as pessoas esquecem que todo o processo de aprendizagem é feito através de erros. Só que o erro, ele tem que ser um erro pequeno. Por exemplo, o exemplo da piscina. Você não vai querer nadar jogando seu filho numa piscina de 10 metros de profundidade. Você vai colocar ele lá sem boia, numa piscininha de 1 metro, para tentar nadar, e se ele afundar, você pega de volta. Ele não morreu. E a gente acha que o erro é ruim, e aí você não faz nada. E não fazer nada é o pior erro que tem. Eu sei que isso é um praxe, eu sei que isso é um ditado completamente de sua avó fala, minha avó fala. Mas você não tentar é o pior erro. Mas sabe qual é o problema desse erro? Que as pessoas vêm lá na frente. Elas vêm lá na frente. Para mim, o segundo ponto é a falta de educação e consciência financeira, que está muito a ver com a escola também. As pessoas não vão investir porque elas acham que é um bicho de 7 cabeças. E elas não vão atrás. Elas esquecem que tem que saber 4 operações matemáticas. Mais, menos, vezes e dividir. Só saber essa base. Não tem que saber mais nada além disso para conseguir investir. E olha que interessante. Metade das pessoas não investem. Elas não investem porque elas têm medo de perder dinheiro. Então o que elas fazem? Não investem. O que elas fazem para ter dinheiro? Nada. Elas trabalham. Justo. Espero que elas trabalhem. Sim. E o que elas estão trocando aí por dinheiro? O tempo delas. O tempo. E o tempo é o bem mais precioso que as pessoas têm. Para mim, o maior risco é você desperdiçar tempo. É o maior risco da minha vida, porque ele não volta. Dinheiro é igual a tempo. Não é. Dinheiro compra tempo. Compra no sentido de, como você tem dinheiro, você tem a possibilidade de deixar o seu tempo livre, é isso que você quer dizer? Perfeito, é esse o conceito. Você com dinheiro consegue ter mais tempo livre e tempo para fazer o que você quiser. Só que dinheiro não é tempo, dinheiro você recupera, tempo você não recupera. Aí as pessoas têm esse medo de perder dinheiro e esquecem que esse não é o bem mais precioso, é o tempo. Aí elas trabalham mais e acham que é o dinheiro que vai resolver isso para elas. Eu recentemente, até quem me acompanha no Instagram viu um stories que eu compartilhei, que eu fiz uma consultoria. Eu não gosto de fazer consultoria individual, eu gosto de realmente pegar a pessoa e tutorar, mas era uma pessoa conhecida para fazer uma consultoria com uma advogada, pessoa muito bem sucedida, com bastante dinheiro, pegou um valor nominal bem alto, na casa de centenas de milhares de reais, e investiu num fundo específico da OAB, que era um fundo que era a partir de 200 mil reais para colocar lá. Era um fundo que tinha taxa zero, ela olhou taxa zero, que colocou todo o dinheiro dela lá, trabalhando, está quase com 60 anos, tem que trabalhar ainda a pessoa. E eu fiz uma conta bem simples do rendimento do fundo dela, um dividido pelo outro. Estava rendendo menos que a poupança há 11 anos. Há 11 anos rendendo menos que a poupança. E ela falou que tinha medo de perder dinheiro. Falou que tinha medo de perder dinheiro. Mas olha o raciocínio. Ela está com 60 anos tendo que trabalhar, não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado. Se a pessoa quiser trabalhar, mas eu sei que ela estava querendo parar. E ela deixou tanto dinheiro na mesa que ela não faz ideia. Porque olha o medo dela. O medo dela era uma conta de dividir. Só que advogado sabe fazer conta. Sabe fazer conta. Lógico que eles têm que cobrar o valor deles. Eles têm que cobrar o valor. Eles têm que calcular quanto vai ser a multa, isso tudo. Exato. Então o problema dela não era a conta. Qual que você acha que era o problema dela? Medo. Do quê? Perfeito. Medo do quê? De, sei lá. Olha que legal. Qual que é o medo dessa pessoa? O medo dela é que ela não ia entender os investimentos. O medo dela é terceirizar para um gestor que falou que a taxa era zero e de fato a taxa era zero, mas não tinha nenhum rendimento. Não tinha medo de aprender, então? Não tinha medo de aprender. Não tinha medo de aprender. Ela tinha medo de entrar em alguma coisa que ela talvez não compreendesse e que talvez se ela tomasse a decisão e perdesse dinheiro, a culpa era dela. Só que se o gestor decidiu errado, a culpa é dele. Você terceirizou a culpa. Ela quer ter alguém para botar a culpa, é isso? E a gente quer fazer isso, quer tirar a responsabilidade. Quando eu tiro a responsabilidade, eu tiro o fardo da culpa.
E fora, se alguém perdeu dinheiro, não fui eu, foi ele, mas é o seu dinheiro. E isso é um gap. Alguém perdeu o dinheiro. Eu não sou promovido por causa do meu chefe. Eu não sou promovido porque aquele meu curso. O meu professor não me passa. É você. É você. Então metade das pessoas não investem, não porque eu acho que elas têm medo de perder dinheiro. Esse medo de perder dinheiro é um dos pilares do porquê as pessoas não investem. Mas se elas entenderem que nos investimentos existem N possibilidades de você minimizar a chance de perder dinheiro e ter um retorno muito maior, e você troca tudo isso pelo seu principal bem, que é o tempo, as pessoas iriam investir. Sim, e o mais louco é que eu li um livro muito legal. Você também leu Mais Esperto que o Diabo? Sensacional. Sensacional, Napoleão Hill. Muito bom esse livro, a gente recomenda, certo? Certo. E lá ele dá um dado que me chamou muita atenção, assim, porque se você começar a olhar, é realmente o que acontece. O primeiro medo das pessoas é o medo da morte, de morrer. E o segundo é o medo da pobreza. As pessoas têm muito medo em ficarem pobres, perder dinheiro, não conseguir se sustentar e tal. E nesse tempo todo que você, mentorias, alunos, queria saber de você. Qual que é as afirmações mais comuns que as pessoas fazem de afirmarem eu tenho medo de perder dinheiro, mas qual que é a justificativa disso? Alguns pontos que você lembra aí de cabeça. Sim. Um que é o meu favorito de todos, favorito eu digo o melhor, pior, vai que eu morro amanhã, vai que eu morro amanhã. Para quem investir para o longo prazo, porque vai que eu morro amanhã. E isso é uma coisa que vai que você não morre amanhã. Você vai acertar muito mais vezes que você não morre do que a vez que você morre. Mas isso, na verdade, para mim, é uma desculpa. É uma desculpa que a gente tem que parar de se apegar em desculpas. A pessoa fala, vai que eu morro amanhã, é uma desculpa para não aprender hoje. É uma desculpa para a pessoa não ir atrás do que ela precisa. É uma desculpa para um monte de coisa. Uma outra frase bem legal que eu escuto também em relação a perder dinheiro, Matheus, eu tenho medo de investir no mercado de ações, porque lá você pode perder dinheiro. Você de fato pode perder dinheiro. Mas você também pode perder dinheiro na poupança. Se a inflação passar o rendimento dela, você perde dinheiro. As pessoas não enxergam isso. Você pode perder dinheiro num cofre, alguém vai te roubar. Você pode perder dinheiro a qualquer momento. Seu dinheiro parado está perdendo. E as pessoas não entendem o conceito do perder dinheiro. Que para quem investe, e essa é uma sacada de R$1 milhão, que pode literalmente ser de R$1 milhão. Perder dinheiro é exatamente a mesma coisa que não ganhar. É exatamente a mesma coisa. E a galera não enxerga. Se você tem, por exemplo, R$100 mil, estou inventando um número aqui, e para esse nível de risco poderia ter virado 300 mil, e você colocou em alguma outra coisa que tem um risco parecido e virou 200 mil, você não ganhou 100. Você deixou de ganhar 100, logo você perdeu 100. Se deixar de ganhar alguma coisa é o mesmo que perder. E esse, para mim, é um dos pontos de virada. Quando eu internalizei que o que eu deixo de ganhar é exatamente o que eu perco, eu começo a buscar oportunidades para achar esse custo de oportunidade, que é o quanto você deixa de ganhar. Quando você internaliza isso, o que eu deixo de ganhar é exatamente o que eu perco, você vai buscar preencher essa lacuna. Como você disse, já deu alguns exemplos pra gente de medos, as justificativas para o medo. E eu tenho aqui uma pergunta. Essas pessoas que têm medo, e você viu aí já, qual é a alternativa que elas buscam para não perder dinheiro se não investir? Tipo, eu vou colocar no colchão, eu vou deixar na casa da minha mãe, que lá eu não consigo sacar e gastar. Entendi. O que as pessoas fazem, geralmente? Usualmente, as pessoas fazem duas coisas que são duas coisas horríveis. A primeira coisa é nada, deixar o dinheiro na poupança ou usar o dinheiro para alguma coisa que não tem sentido. As pessoas, meu dinheiro, tenho medo de perder dinheiro, então o que eu faço? Eu vou trocar de carro. Mas estava precisando trocar de carro? Estava, então troque. Não estava. E a pessoa, por ter medo de perder dinheiro, não sabe o que fazer com ele. Quando você não sabe o que fazer com uma coisa, o que você faz? Qualquer coisa. E qualquer coisa é a pior coisa que tem. Eu lembro uma vez uma aluna, uma matéria de valuation de empresas, estava explicando para ela como avaliar uma empresa no longo prazo. Ela falou, Matheus, eu tenho pavor de perder dinheiro. Ela falou para ela, eu tenho pavor de perder dinheiro. E eu falei, mas bacana, o seu salário sobra dinheiro no fim do mês? Ela falou, sobra. Eu falei, quanto você tem guardado? Ela não tem guardado nada. Eu falei, o que você faz com o que sobra? Ela falou, eu gasto. Ela falou, eu gasto. Eu torro tudo, então eu não guardo, mas eu gasto. E olha que louco. Ela, por ter medo de perder dinheiro,
por ter medo de colocar o dinheiro em alguma coisa que ela não sabe, porque o medo real não é eu perder dinheiro, é você não saber o que está fazendo. Ela toma a decisão de gastar. Então ela troca a possibilidade de perder e de ganhar pela certeza da perda. Pela certeza da perda. Isso é uma coisa completamente abstrata. Eu tive essa semana agora uma reunião com uma mentorada que quer fazer só a parte comportamental, a focar completamente em finanças pessoais e comportamentais. E ela começou a mentoria comigo em fevereiro. Ela perdeu o controle de gastos, ela está me acionando, está relocando a vida dela. E ela deu um desabafo para mim, ela quase chorou na mentoria, que entrou o PLR dela, um valor próximo de R$10 mil. Ela usou uma parte para quitar a dívida, usou uma parte para aproveitar. E eu perguntei para ela, tudo bem, quanto que você usou para aproveitar? Quanto que você gastou para aproveitar? E tem que fazer isso mesmo. Eu gastei R$4 mil esse mês. Eu falei, não tem problema nenhum. No que você gastou? Ela não lembrava. Gabriel, eu juro. Ela falou assim, calma, o que eu usei? Não, eu comprei... Não, calma. Ela não lembrava o que ela usou. Ela sabia que ela usou no shopping em algumas coisas. Eu tenho um sério problema com isso. Várias vezes a gente sai pra almoçar ou vou em alguma loja, aí a Mari pergunta pra mim, quanto deu a conta? Eu falo, não sei. Eu simplesmente pego o cartão, passo e vou embora. E algumas vezes já, como eu faço controle, eu chego em casa, aí eu vou ver, eu falo, nossa, mas foi tudo isso? Eu nem lembrava que era tudo isso. Então, eu entendo ela. No meu caso, eu esqueço o real. Não é porque eu não tenho controle, mas eu esqueço o quanto foi. Por exemplo, alguma coisa que eu acabei de pagar, eu esqueço quanto foi. Eu acho que não tem nada a ver com o caso dela. O caso dela é um pouquinho, tipo, ela gastou, torrou a grana e nem viu pra onde foi. Mas o que ela estava buscando? A sensação de compra. Ela estava buscando o prazer da compra. Porque não é importante o que ela gastou. Se fosse importante, ela lembraria. Ela quer a sensação de gastar. Esse é o vício. Ela tem medo de investir, medo de começar, medo de perder dinheiro e ela queima o dinheiro. E aí tem o outro extremo, que isso é uma coisa, qualquer extremo na vida acaba sendo ruim, acaba sendo muito ruim. Esse extremo são as pessoas que têm pavor de investir, têm a vida inteira o dinheiro na poupança e aí o que elas fazem? Colocam uma parte em Bitcoin. Porque alguém falou que vai dar certo. Isso não é um caso isolado. Várias e várias pessoas que não têm conhecimento financeiro nenhum querem pegar o dinheiro e colocar em Bitcoin. Um caso real de um aluno que trabalha num banco, veio conversar comigo, que um senhor, uma pessoa já de idade, bem humilde, que conseguiu juntar em torno dos seus R$20 mil a vida inteira para poupar, queria sacar e colocar tudo em Bitcoin. Porque alguém garantiu para ele um rendimento alto. Ele nem foi estudar o que é Bitcoin. Ele não foi. Mas por que ele não foi? Porque alguém falou pra ele o seguinte, eu garanto. Tinha um contrato que tinha o nome dele. Ele caiu na velha história de La Garantia Sou Joe. Eu tô falando, vamos comigo. E aí eu volto pra primeira pergunta sua. Ele tá terceirizando a responsabilidade, quando na realidade é dele. Ele que deveria tomar essas rédeas. E eu não sei se eu tenho um sentimento de dó da pessoa pela falta de instrução, porque o cara não tinha como falar, não, você não vai sacar o seu dinheiro. Ele pediu para sacar, ele tem que sacar o dinheiro. Mas o problema é que a pessoa ela tá tão desesperada para ter o ganho rápido, ter o retorno rápido, que ela aceita qualquer coisa. Ela fecha o olho para tudo quanto é problema e não deveria fazer isso. Vou aproveitar isso, desculpe te cortar, porque quando a gente estava montando as perguntas e vendo o que a gente ia perguntar, gerou uma discussão exatamente sobre isso. Você acha que, por exemplo, a gente estava falando que ele falou com o gerente do banco. Falou. A função do gerente é falar, não saca, vamos procurar alguma coisa e vamos pensar em você. Você acha que o problema é o gerente ou é a pessoa também que não foi atrás? Entendi. Eu acho que na realidade é uma soma das duas coisas. Que imagina você que me conhece hoje, chega, Matheus, não conhece nada de Bitcoin, você, Gabriel, não conhece nada de criptomoedas. Chega assim, Matheus, cara, alguém chegou para mim e falou para eu investir em Bitcoin, investir em criptomoeda que tá dando 20% ao mês. E eu falo para você não investir e te explico, você me escuta. Porque tem uma relação de confiança. O cara com o gerente do banco raramente tem uma relação de confiança tão alta. Tem gerentes que são confiáveis, tem gente que você cria um relacionamento bom. Só que o gerente do banco, 90% dos casos, está lá pelos interesses do banco. Então ele vai recomendar coisas para a pessoa que não são tão rentáveis para ela. Isso tende a desgastar o relacionamento às vezes.
Então tem muito a questão da autoridade e da confiança. E eu sei de fato que o gerente do banco tentou convencer ele a deixar lá na aplicação. Mas o que ele ofereceu para o cara? Título de capitalização, deixar o dinheiro na poupança, investir em algum outro fundo. Mas é o que o banco oferece também, né? E é o que o banco oferece. Então tinha a oferta do banco dos 20 mil reais do cara para daqui 3 anos virar 23 mil, contra o cara que vai dar 25 para ele daqui 3 meses. Na realidade, a culpa é dos dois. Acho que é uma culpa... A palavra culpa não encaixa. A palavra é responsabilidade. Quando a gente fala culpa, você delega, terceiriza. Quando é responsabilidade, é isso que influencia. E tudo isso, na realidade, tem que ser uma coisa coletiva. Tem que ser uma coisa coletiva. Por que você acha que tem hoje 4 milhões de brasileiros em pirâmides? 4 milhões. Porque as pessoas querem... Porque tem alguém oferecendo e tem gente comprando. E se parar de ter gente comprando, a gente vai ter uma queda nisso. O que limita a pirâmide não é a oferta, é a demanda. Se tiverem 20 milhões de brasileiros querendo entrar em pirâmide, vai ter 20 milhões de brasileiros em pirâmide. Se tiver 1 milhão, vai ter 1 milhão. Se tiver 2 pessoas, 2 pessoas. Só existe o produto se tem o cliente. E as pessoas preferem, e vão sempre preferir, elas vão sempre preferir o retorno rápido, o ganho rápido. E elas ficam tanto na euforia que elas, por terem... Olha que raciocínio completamente contra-intuitivo. A pessoa tem medo de perder dinheiro. Aí ela não investe só porque ela não estudou o mínimo e não quis conhecer aquilo, e aí ela chega lá na frente e coloca na coisa mais arriscada do mundo porque alguém garantiu. Não existe garantia em nada na vida praticamente. E investimento muito menos. Só que a pessoa rejeita alguém que fala existe risco e é no longo prazo e é assim que constrói patrimônio. E ela aceita alguém que fala você vai enriquecer rápido com 100% de segurança. E a pessoa não gasta 3 segundos para olhar para o redor dela, para olhar todo mundo que ela conhece e responder o seguinte: quantas pessoas ao seu redor têm muita grana, são ricas? Poucas. Dessas poucas pessoas, quantas enriqueceram do nada? Zero. E quantas dessas pessoas que enriqueceram, construíram patrimônio foi no longo prazo? Quase todas. Tirando o caso de uma herança, alguma coisa assim, beleza. Tirando a exceção, todas. E a gente não quer aprender. A gente quer o resultado. E eu sei que a gente quer o resultado. Mas é o aprendizado que leva para o resultado. E as pessoas não enxergam isso. Elas não enxergam isso. E usando esse exemplo que você disse, receber uma herança e tal, vou contar uma história de um amigo meu próximo. A gente é amigo há anos, a minha família é amigo da família dele. O pai dele faleceu. Esse meu amigo recebeu grana de seguro, herança tal, junto com a mãe. E ele recebeu a grana, eles resolveram investir, mas investir na empresa. Eles queriam uma empresa, foram a fundo na empresa, só que em momento algum ele também foi aprender sobre educação financeira. Eles receberam uma bolada. Tinha uma vida normal, receberam uma bolada porque o pai teve a consciência de ter seguro de vida, ter alguns investimentos, ele era sócio de algumas empresas, uns negócios assim. E o que aconteceu? Eles começaram a viver um padrão de vida, subiu a escada, tipo, absurdo, carro, viagem. E hoje o cara tá passando um perrengue de novo. Perrengue assim, entre aspas, ele conseguiu, comprou uma casa, tal, tem ali, mas assim, eu sei que ele não conseguiu manter mais o padrão de vida. Então teve que dar uns passos para trás, porque ele torrou tudo. E o fato é, o fato de ter o medo é porque as pessoas não têm educação financeira e é por isso que elas saem gastando. E eu fico pensando, imagina se esse cara tivesse investido essa grana. Mas eu também não tiro a razão dele querer torrar tudo. Eu acho que foi meio uma válvula de escape, entendeu? Entendi. Mas uma coisa que as pessoas falham, e seu amigo provavelmente falhou nesse aspecto, elas não enxergam o dinheiro como um gerador de renda passiva. Elas enxergam o dinheiro como um veículo para ser utilizado. Só que o dinheiro é igual uma caixa de ferramenta. Tem usos distintos para ele. O dinheiro que você investe, ele gera renda passiva. O que é renda passiva? É o dinheiro trabalhar para você. É o dinheiro rentabilizar. E as pessoas precisavam enxergar que o dinheiro que está rentabilizando, e você pega só o rendimento dele, é eterno. Dura para sempre. Porque você está só pegando o rendimento daquilo. Aí o dinheiro, ele é uma máquina de gerar dinheiro para você. Só que você nunca aprendeu a construir a máquina. Você não sabe colocar aparelho, parafuso, nada. Então você não usa o dinheiro
de um dos principais usos dele. É a mesma coisa que você pegar um carro e só dirigir de ré. Você não está usando o potencial real do carro. Você não está trocando de marcha. Você tem que entender tudo que você pode fazer com aquilo na mão. A gente sai da faculdade, tem que trabalhar automaticamente e não sabe lidar com o dinheiro, porque a gente não enxerga o dinheiro como um gerador de renda passiva. Quem enxerga isso, começa a investir, começa a aplicar, porque o dinheiro não é dinheiro, é gerador de renda passiva. E outra coisa bem interessante também que você comentou da história do seu amigo que ele pegou o dinheiro, começou a gastar, começou a utilizar, provavelmente é porque veio fácil. E o que vem fácil, vai fácil. A pessoa que constrói R$1.000 por vez, que tem um sacrifício muito maior, ela costuma dar mais valor. Não é uma regra absoluta, nada é. Ela costuma dar muito mais valor para aquilo. E essa pessoa consegue construir patrimônio melhor. Sim, e esse meu amigo, ele tem uma vida bem legal, só que é exatamente isso. Olhando para... É muito mais fácil analisar depois que fez. Mas, olhando para trás, ele poderia ter uma vida muito melhor. Sim. Ele foi investindo e foi torrando. Investiu em empresa e torrou a grana. Hoje ele tem a empresa dele, tá tocando, tem uma vida legal, só que ele poderia ter muito mais. Às vezes falta objetivo, você acha isso? As pessoas ganham dinheiro, mas também não sabem o que fazer com o dinheiro, então vamos torrar. Na realidade, dando um passo para trás, a pergunta tema de hoje que é: tenha medo de perder dinheiro. As pessoas têm medo de perder dinheiro. É uma máscara. As pessoas não têm medo de perder dinheiro. Elas têm medo de acontecer uma coisa que aconteceu com o seu amigo, que é perder o padrão de vida, a qualidade de vida. O dinheiro é um meio para um fim. Então o medo real das pessoas é perder a qualidade de vida. Perfeito? Perder o padrão, perder a qualidade de vida. E elas não enxergam o seguinte: essa é uma conta que não estou fazendo de cabeça agora, eu já tenho o número salvo aqui. Se você fizer de cabeça, vai ficar meio abismado. Impressionado. Porque olha o seguinte: para a pessoa daqui 30 anos ter um rendimento de renda passiva de R$10.000 por mês, se a pessoa aplicar na poupança, ela tem que poupar quase R$4.000 todo mês. Se a pessoa montar uma carteira diversificada com ações, fundo imobiliário, renda fixa, título público, título privado, fundos de ações, e der 1% ao mês em média, que é perfeitamente alcançável no longo prazo, ela tem que poupar R$300 por mês. Isso não é só uma conta de cabeça, como a gente fez um post no seu Instagram. Então já fica a dica aqui, a deixa perfeita para seguir o Matheus nas redes sociais. Ó, tá aparecendo aqui o Instagram ou ali, em algum lugar. Embaixo, então já aproveita para isso. Tem muito conteúdo exclusivo por lá que vale a pena. E olha isso. O que é mais fácil? Primeiro, para a realidade nossa hoje do brasileiro. Quantas pessoas que você conhece conseguem poupar R$4.000 por mês ou mais? A minoria. Quantas pessoas, de fato, se conseguisse apertar um pouco... E apertar é uma palavra ruim, não é apertar, organizar as contas, poupar perto de R$300. A maioria consegue. Mas nem que eu conseguisse poupar os 4, 5, 6, 7, qualquer pessoa consiga fazer isso, ela deveria colocar tudo na poupança. Porque ela está deixando de viver R$3.700. E esse deixar de viver tem que ser o medo real. O medo não é o perder dinheiro, é perder o padrão de vida. E ela está deixando R$3.700 de padrão de vida todo mês, de qualidade de vida, porque ela tem medo de perder dinheiro. Ela deixa de usar o dinheiro para viajar, aproveitar a família, até investir mais que 300, põe o valor que você quiser, é só uma referência. E a pessoa ela mascara o medo com o outro. E ela esquece o medo original dela. E isso é um problema, E a pessoa não faz a conta. E essa conta não é difícil. É uma conta que o Excel faz, que a calculadora faz. É uma conta de vezes. É só uma conta de vezes. As pessoas não fazem essa conta. Tá. Agora a gente já aprofundamos bastante sobre os medos, sobre o que as pessoas fazem, deixam de fazer, o porquê fazem, o que não fazem. Agora a pergunta crucial. Como é que eu perco o medo de perder dinheiro? Porque muita gente nem investe porque tem medo de investir, porque tem medo de perder dinheiro. Essa é uma justificativa. Perfeito. Como é que eu perco esse medo? Legal. Para perder esse medo de duas coisas. E as duas são extremamente importantes que sejam feitas. Só uma ou só outra não adianta. E a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para perder o medo de perder dinheiro é entender as formas que ela pode perder dinheiro. E para isso ela tem que sentar e estudar. Educação financeira. A educação financeira. Ela tem que ler um pouco sobre ações. Ela quer pegar um livro. Matheus, não sei por onde começar. O Investidor Inteligente, uma referência excelente para você. Warren Buffett e Análise de Balanços. Tem uma série de livros excelentes. Se digitar no Google,
Top 10 livros para ler de ações. Escolhe um e leia. Qualquer um vai acrescentar para você. Leia sobre educação financeira. Livros que eu gosto muito do Gustavo Cerbasi. São livros muito bons para a pessoa começar a construir uma base. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Não vai parar. Você não tem que falar, não sei por onde nem começar. Tá aqui o norte. Você vai começar a estudar e entender onde ela pode perder dinheiro. Isso não vai impedir ela de perder dinheiro. Não vai. Mas ela vai entender o real risco do negócio. Ela vai entender que a ação oscila para cima e para baixo, que você pode inclusive perder dinheiro investindo em renda fixa, que tem que ter um ganho acima da inflação para ser rentável, enfim, uma série de coisas que vai criar a base para começar a colocar uma cara no medo. Por que quando a gente é criança, nossos pais falam o bicho papão, a cuca, o monstro embaixo da cama, e você usualmente tem mais medo do monstro embaixo da cama, porque você não colocou uma cara nele. Você não sabe nem como ele é. Você não sabe como que ele é. E o que você não sabe que usualmente dá mais medo. Usualmente dá mais medo. E a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a cara a tapa. Põe a cara a tapa. Entende como funciona. E a segunda coisa que você tem que fazer, que é até mais importante que a primeira, mas não dá para fazer sem a primeira, é começar. Me mostra alguém que leu 10 livros de natação e vai nadar com o Michael Phelps. Não vai. A pessoa não vai. Tem que colocar na prática. Você pode ler 50 livros sobre como dirigir um carro. Você entrou atrás do carro, não vai conseguir dirigir. Eu vi um exemplo muito bom. Eu não lembro, eu acho que foi o Caio Carneiro, que é do livro Seja Foda. Ele deu um exemplo que entrou na minha cabeça e não sai mais. Imagina que você está numa canoa e você está remando para um lugar. O lado de um lado é o conhecimento, do outro lado é a prática. Perfeito. Uma canoa, se você só rema de um lado, você fica rodando. Então conhecimento, prática, conhecimento, prática. Isso entrou na minha cabeça que é uma forma muito... Se você só fica na prática, você também vai ficar... círculos. Você fica rodando. Por quê? As duas têm que andar junto. Perfeito. E eu acho assim, não só para perder o medo, mas também investir melhor, que é um outro tema que a gente vai conversar, abordar. Isso é uma coisa que vai vir, fica tranquilo. Tudo na vida é prática. Como a gente começou lá no começo. A pessoa não sai se jogando na piscina, não vai lá e pula no meio do mar. Tem que começar aos poucos. Eu vou te contar um segredo. Para a pessoa genuinamente começar a perder o medo de perder dinheiro, ela tem que entrar para não ganhar. Como assim? Isso é uma coisa que também é um outro ponto de virada. Se você está desesperado para ganhar dinheiro, você vai ir no Bitcoin, que é o cara que falou dos 20%. Está desesperado para ganhar dinheiro, você vai comprar a Magazine Luiza só porque alguém está comprando. Está desesperado para ganhar dinheiro, você vai fazer alguma coisa que tem uma promessa de retorno alta. Só que não é isso que tem que fazer. Se você buscar seus primeiros R$1.000, R$100, R$10.000 que sejam, um valor que para você não dói se você perder, coloca um pouco em cada coisa. No que? Tanto faz. Põe um pouco em ação, um pouco em fundo, título público, título privado, põe um pouco em cada coisa. Porque se o seu objetivo ali não é ganhar dinheiro, é aprender, você vai enxergar como funciona cada coisa. E tem uma das coisas mais fantásticas do mundo, que é o poder de começar. Primeiro passo. O primeiro passo é, sem dúvida, o passo mais importante. Praticamente em todas as mentorias, a pessoa tem pavor de colocar o dinheiro que nunca colocou para investir, até o momento que ela coloca. E uma das reuniões que eu faço, que é a última reunião, que a pessoa de fato monta a carteira, eu vou junto com a pessoa, eu sento do lado dela, ela abre a conta na corretora e vai fazendo as compras. Vai fazendo, vou comprar isso, vou comprar aquilo, começa a montar o patrimônio dela. E ao final, elas me agradecem, nossa, você me ajudou muito. Mas sabe um segredo? E todos os mentorados que estão vendo isso, vocês vão ver esse segredo. Nesse último encontro, sabe o que eu faço? Nada. Você só observa. Eu faço nada. No máximo eu faço assim, só concordo. Porque a pessoa tem o pavor de começar, mas ela está com o conhecimento nela. A gente trabalhou todo o conhecimento antes já. Quando ela começa, ela fala, não é tudo isso que eu achei. Não é tão complicado. E realmente não é. Então você começar é fundamental. Eu estava do lado, é a mesma coisa que o seu pai está te ensinando a andar de bicicleta, certo? Ele segura você a primeira vez, segura a terceira vez. Se ele falou que vai soltar e solta, você cai. Se ele não fala nada e só solta você, você vai embora. Você anda e não cai. Você ganhou a confiança.
Então, para você tem que ter 3 coisas. Primeiro, ter estudado alguma coisa, acompanhar o nosso canal no YouTube, nosso perfil no Instagram, outros perfis bons também, outros canais, não se atenha a uma opinião só, tenha várias opiniões nesse sentido e começa com alguma coisa, com qualquer coisa. E não se preocupa com ganhar dinheiro. O primeiro passo é você aprender. O segundo passo é sentir o tamanho do corte que você aceita, para depois você ir aumentando. Eu hoje estou com quase 100% do meu capital em renda variável, que é o que? Ações, fundo imobiliário. Mas eu não comecei com 100%. Eu comecei com 10, 20, 30. Então, sumarizando, os 3 passos são estudar o mínimo antes de entrar com alguma coisa, pôr para rodar. E o terceiro passo é não se preocupar com os ganhos. Quem ganha dinheiro é a pessoa que está preocupada em administrar as perdas. O ganho toma conta de si. Ninguém nunca quebrou por excesso de ganho. Sim. Bom, eu acho que deu para entender bem. Vocês, se prestarem atenção, volta, vai, vem, põe de trás para frente, faz o que você quiser. Mas a real é, a partir do momento que a pessoa perde medo, e eu por experiência própria, o Matheus também, para quem perdeu o primeiro vídeo, vai lá, assiste. Eu fui aluno do Matheus. Eu também hoje invisto. Hoje em dia eu faço coisas que eu nem imaginava um ano atrás. Hoje em dia eu entro em operações que eu nem pensava que eu ia entender. Mas o que eu fiz? Eu estudei. Eu estudei muito. Foram finais de semana, comprei curso, li muito livro, vi muito vídeo e coloquei a cara a tapa. Para sentir a dor e para ver até onde ia. Isso é o ponto principal. Então, para a gente resumir tudo que a gente falou hoje. Ok. Pontos-chave para você que pulou e só está no final agora do vídeo. Espero que você não tenha feito isso, volte tudo. Se você fez isso, a gente vai saber. A gente vai saber, tem métrica que fala isso pra gente. Mas a primeira coisa, não tenha pressa. Não tenha pressa para construir o que você precisa. A segunda coisa, o melhor jeito de você matar o medo é colocando uma cara nele, colocando um nome nele e entendendo que aquilo não é tão complexo quanto você acha. O terceiro passo é você começar com um pouco. Entra um pouco, põe um pé na água, sente a temperatura, sente a correnteza, vê se aquilo te ajuda ou não. E o quarto passo, que é contra-intuitivo, mas é assim que você tem que fazer, é começar não querendo ganhar dinheiro. Comece para entender a regra do jogo, entender o que acontece. Fazendo esses 4 passos, antes que você perceba, você vai estar muito mais longe do que você acredita. É um passo por vez. Não são 100 metros rasos. É uma maratona. Não ganha quem chega mais rápido, ganha quem chega mais longe. É isso? Recado dado. Mais um vídeo chegando no final. Se você viu até aqui, deixa os comentários, deixa seu like, se inscreve no canal. Segue nas redes sociais. Matheus, a gente está produzindo muito conteúdo legal. Obrigado. Quer algum tema específico também? Coloca aqui na pergunta nos comentários. Vai ser um prazer fazer esses vídeos para vocês também. Bem, e Gabriel, foi um prazer. A gente se vê daqui 2 minutos, né? 2 minutos e meio. Até mais. Valeu, gente.